O reverendo Paulo é um casamenteiro, viu? Ele casou as minhas duas filhas e ele sempre prega, ensina sobre isso. O missionário chegou aqui, falou sobre as famílias numerosas. Então, é só crer. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, né? Isabel era estéril e Deus, ó, é Ele que abre a madre. Ele é poderoso para nos fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos ou esperamos. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 18 em diante. Vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 30. Eu gostaria de convidar nosso irmão Caleb. Está nos visitando, né? Pedir para ele conduzir essa leitura. Ele começa no versículo 18 e logo após a igreja. Graças a Deus, irmãos. Vamos começar a leitura. Versículo 18 em diante. Diz a palavra de Deus: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, Que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Amados, nós vimos aqui logo em seguida o perigo das riquezas. Nesse texto, é claro que Jesus não está exaltando o pobre
nem reduzindo o privilégio, os valores do rico. Mas ele está mostrando aquilo que ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas. O amor tudo constrói. Pedro afirmou que amava Jesus. E muitas vezes você vai evangelizar as pessoas assim: eu amo a Deus. Aí você que sabe quanto é difícil realmente revelar esse amor com que Deus nos amou, que é o amor sacrificial. Porque você amar quem te ama é fácil. Eu amar minha esposa, ela me amar, olha, é fácil. Mas amar a quem está nos odiando, perdoar quem está nos ofendendo, assim que Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: se alguém te ferir a face direita, dá-lhe também a outra. Se alguém demandar de tomar a capa, dá-lhe também a túnica. Se demandar contigo, para andar uma milha, vai 2 com ele. Se você saudar somente a quem os saúda, não há nenhuma virtude disso, porque os publicanos também fazem isso. Porque a lei diz: olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem discorrendo que não é assim. Depois ele diz: o sol nasce para justo e injusto, tu, porém, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso ele está falando ser perfeito, porque nós somos imperfeitos e vamos continuar até a volta de Cristo. E quando ele vier com grande poder e glória, então seremos transformados em um corpo semelhante a ele. Não existe aqui nenhuma organização e nenhum homem perfeito que de fato cumpra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E muitas vezes a posição social leva o homem a um afastamento, a uma distância terrível de Deus. E nós vamos focar sobre a questão: Jesus está perto. O tempo é hoje e agora. Devemos servir a Deus, olha, devemos servir a Deus servindo ao nosso próximo. Servir a Deus. Quando o escriba perguntou para Jesus acerca do amor, ele disse: o primeiro, amar a Deus, toda a tua força, todo o teu entendimento. E o segundo, de igual teor, ao próximo como a ti mesmo. E nisso ele conta uma parábola de um homem que foi assaltado, estava seminu, semi-morto, não podia ser identificado nem pela fala, nem pelas vestes. E o escriba, tradutor da lei, teve que dizer, como Jesus disse: quem é o teu próximo? Quando ele conta a parábola, aí o escriba, constrangido, diz: o sacerdote passa, não faz nada, o levita passa, não faz nada, mas o samaritano pega o homem e leva. Jesus pergunta: quem demonstrou, de fato, amar o seu próximo como a ti mesmo? Constrangido, o escriba, que tinha a obrigação moral de conhecer a questão exposta nessa parábola, e responde: o samaritano. Samaritano porque era espúrio da sociedade. Era uma sociedade mista, porque foi levado 27.280, olha só,
número, é? Depois vocês conferem se é isso mesmo. Para o cativeiro babilônico. E ficou um resto em Samaria. E fez um templo. E aí, os judeus levados para o cativeiro eram, de fato, inimigos daqueles que ficaram, porque se misturaram, adorando a outros deuses. Então, sendo inimigos eram rivais entre si, não se falavam. Lembra que a mulher falou? Jesus pediu água, ela disse, como sendo tu, judeu, pede a mim água, que sou mulher e samaritana. Era nesse nível. A posição social afasta e muito o homem de Deus, se não tiver cuidado. Sendo rico ou seja pobre, seja tendo 1 milhão ou sendo ateu, Deus já se revelou aos seus. E aqueles que, de fato, receberam a maravilhosa graça, a graça salvadora, devem estarem abertos, atentos para as circunstâncias, para saber se de fato está no caminho ou está deixando ser dominado pelo o coração. Aqui o versículo diz assim, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna. O que todas as pessoas, né, precisam dessa vida eterna. Quando morre um ente querido, o choro e a lembrança daquele momento traz choro novamente, que chama-se de saudade. Saudade é o desejo ardente de vê-lo novamente. E a morte, que é fruto da desobediência, a herança deixada por Adão, tem essa característica, trazer choro. Mas o choro, que é a saudade, está no homem aquele desejo de ver novamente aquele jardim do Éden, criado por Deus, aquela beleza. Já pensou? O crente sabe que quando morre um crente, foi para o seio de Abraão, e um dia nos veremos. O choro tem essa característica, porque Deus não fez o homem para morrer. Qual foi a resposta à pergunta dada por Jesus? A pergunta do homem e a resposta dada por Jesus. Ele tem uma palavra como de humilhação. Se humilha. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe. Jesus lembra aquele homem os mandamentos, que em desobedecer a um só, já comprometeu toda a lei. A resposta desse homem vai mostrar que, de fato, ele não conhecia e nem o primeiro. Olha o que ele diz. Respondeu ele, tudo isso tenho
tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que tens, dai aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Esse mandamento, os dois mandamentos que Jesus resume em um: se você ama o seu próximo, como a ti mesmo, você não vai desejar a mulher do próximo, o bem do próximo, nada do próximo, não vai matar, vai honrar o pai e a mãe. Vê que esse mandamento é o quinto mandamento, é o primeiro com promessa. Não honra o teu pai e a tua mãe, para que seja longo os seus dias na face da terra. Todo mandamento, que se resume em dois, vem culminar com uma obediência incondicional ao nosso Deus. Mas o quinto mandamento, que é o primeiro com promessa, se refere exatamente à fé salvadora. Esse homem não conhecia e nem cumpria nenhum mandamento. Por quê? A gente percebe isso. Quando Jesus diz: vai, vende tudo o que tens, tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Foi o que aconteceu. Ele estava diante do autor da vida. Ele não estava preocupado com a vida eterna. O homem não nasce no pecado, não nasce morrendo. Quando a criança nasce, ela nasce morrendo. E Jesus disse que a morte é o inverso. Quando nós estamos morrendo, nós estamos nascendo para a vida eterna. Aí, o homem está aí, todo ser humano nasce morrendo, nasce já pecador, com uma predisposição para crer no sobrenatural. É por isso que o ateu diz que é ateu, não acredita em Deus, mas ele está crendo que existe um Deus, sim. Ele já nasce com a predisposição para crer no sobrenatural. E isso, filosoficamente falando, chama-se religião. Mas religião, o que quer dizer? Religar. Só Cristo é que é o caminho, a ponte que vai nos ligar a Deus. Somente. Deus não está comprometido com nenhuma organização religiosa, nem com homem nenhum. É muito saber disso, que tem pregadores por aí que se colocam no púlpito falando de Deus, do plano de salvação de Deus para a humanidade caída, depravada por causa do pecado que Adão transmitiu a toda a sua posteridade, mas age como se fosse um semideus. Ai daquele que desobedecer a voz, o mandamento do cidadão. Os homens estão temendo mais aos homens do que realmente a Deus. Mas ouvindo, o versículo 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Olha só. Mas, na verdade, ele não era porque ele era rico, somente porque ele era rico. Por trás da riqueza estava a idolatria, o amor ao dinheiro. É muito difícil, porque passa a confiar no dinheiro, o poder e o dinheiro. Tem muitos que têm dinheiro, mas correm atrás de poder.
Lembramos, então, da carta, a segunda carta à igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse. Era uma igreja rica, portuária, não havia dificuldade, não havia pobre. Mas aí, eu vou ler aqui. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Está aí uma igreja rica. Fazia tudo perfeitamente. Mas não era por causa do amor. Voltamos ao texto. Se esse homem tivesse cumprido a lei, realmente, como ele diz, desde a minha mocidade eu tenho observado. Mentiroso. E em Apocalipse diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. A raiz estava mais profunda, estava no coração. Se inclinou, o mestre, chamou Jesus de bom mestre. Aí Jesus aponta para um amor maior, diz assim: por que me chama bom? Bom é o Pai que me enviou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é o amor sacrificial. A igreja de Éfeso não fazia nenhum sacrifício. Tem quem diga que esse homem, quando ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Seguir a Jesus, a gente vai ver numa passagem que o homem queria seguir a Jesus, mas ele disse: deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Jesus, ele quer que o homem morra com as suas paixões, desejos da carne, dos olhos, da soberba, morra para o mundo para segui-lo. É renunciar à sua própria vida, em detrimento da vida que ele deu, ofereceu. A oferta é Jesus. Esse homem estava diante de Jesus, aquele o autor da vida, que podia de fato oferecer aquilo que toda a humanidade caída em Adão carece: salvação e vida eterna. Cristo é o único caminho de volta para o jardim do Éden que Deus tem preparado para aqueles que de fato o ama. Se você ama a Deus, ame também ao seu próximo. Você perguntar para qualquer crente: como é que você serve a Deus?
Aí vai lá para a mulher samaritana. Em espírito e em verdade. Está certo. Mas como é que você serve de fato a Deus? Está no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Deus não come, não veste, não calça, mas quando você estiver fazendo isso, você está fazendo a Jesus. Lembra que Jesus disse: tive nu, não me deste que vestir. Fome, me deste que comer. Tive preso, não foste me ver. Doente. Tem crente que tem um medo terrível, né, de entrar no presídio. Mas Jesus recomenda: olha, quem perder a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. Então não adianta o homem tentar defender a vida. Se Deus está mandando, Ele garante. É Ele que chama e é Ele que prepara o homem para a batalha. E a batalha não é contra o demônio, não, que ele já foi vencido. A batalha é contra o nosso eu, a nossa natureza caída em Adão, pois, mesmo sobre aqueles que passaram pela regeneração, pela lavagem, pelo sangue do Cordeiro, ainda assim permanece a essência do pecado. Por mais que o homem queira andar certinho, ele tem que vigiar todo o tempo, porque o homem é imperfeito. É impossível que em algum nível o homem não esteja pecando. Bom, pensamento, cuidado com os olhos. Eu e você, viu? Somente eu não. Cuidado com os olhos. Cuidado com a boca. Cuidado com as mãos. Os pés, por onde tem andado. É todo o tempo. Porque nós somos imperfeitos. E aquele que enche o coração de santidade, cuidado, a hipocrisia está pertinho. Olha como diz: tenho cumprido os mandamentos desde a minha mocidade. Mentira, se ele amasse de fato a Deus e ao próximo como a ti mesmo, correndo, sabendo o valor que tem, que Jesus poderia oferecer para ele, a vida eterna. Há um presente maior do que esse. Ele estava diante do autor da vida. Por causa da riqueza, ele... Aí Jesus diz: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Diz: é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas vem a pergunta: e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode salvar? Quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, tem gente que faz uma alegoria em cima desse texto, dizendo que em Jerusalém tem uma passagem que o camelo passa. Eu digo: o cara é muito rico, ele pode passar, o camelo pode passar por aquela porta e o cara está com a fazenda, os bois, tudo nas costas, não pode passar. Não, Jesus está dizendo da dificuldade. Mas não é somente quem é rico, não. Tem muitos pobres correndo atrás das riquezas que provavelmente não virá, que é muito difícil, nem todo mundo vai chegar à riqueza, até porque quando o homem pede a Deus riqueza, Deus não dá riqueza, ele vai certamente esquecer de Deus.
vai achar que foi pela sua capacidade. Lembra de Nabucodonosor? Não foi Deus que fez, que o deu todo o império, não foi Deus que o levantou. Ele achou que ele tinha construído o império. Caiu o império dele. Então Deus não dá. O salmista diz: não peço riqueza para que eu não venha esquecer de ti. E nem a pobreza para que eu não venha lançar mão da iniquidade. O nosso papel é saber que somos dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. Se Deus quiser acrescentar, tem aqueles que pedem e não recebem, porque pede para o seu próprio deleite. Deus não vai fazer isso, por amor àqueles que Ele já tem escolhido antes da fundação do mundo. Quando Jesus diz, fala do fundo de uma agulha, é um fundo de agulha. Não importa qual seja a agulha. Não importa qual seja o camelo. Importa que Jesus está falando aqui. É da dificuldade para o homem se salvar. O homem está perdido, ele está morto, e nesse estado somente a maravilhosa graça de Deus pode o levantar desse estado de inércia que o homem está. Morto não fala, morto não tem vontade, não quero morrer hoje não. Quem é? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Todo mundo sabe que nascer, crescer, produzir e morrer. Quem de novo escapa, de velho não escapa. Mas a nossa alegria é que os velhos estão mais perto de nascer para a vida eterna. Tem muitos jovens aí apressando, quebrando a fila, mas é pela desobediência. Obedecer é o melhor caminho. A palavra de Deus disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta fazer como muitos, não dar caridade, fazer caridade. Eu conheço um jovem que se tornou um grande empresário, nos ajudou até quando fomos pastorear a igreja de Fazenda Grande. Estava tudo preparado para o acampamento. Aí o reverendo Ezequiel largou a igreja e eu assumi. O povo ficou triste, e já estava com tudo preparado para o acampamento de carnaval. Aí esse jovem tem uma casa no fundo da minha casa. Separou da mulher, a casa está lá. E ele tinha um sítio em Águas Claras. Aí me deu a chave do sítio, campo de futebol, piscina. E a igreja de Fazenda Grande foi sabendo que Deus é Deus. É o Deus que abre caminho aonde não há caminho. É Deus que abre possibilidade. É Ele que abre porta aonde não há porta. E foi o melhor acampamento que a igreja de Fazenda Grande fez até hoje. E ele anda fazendo caridade, fazendo boas obras. Mas Deus não recebe obras por mãos não regeneradas. O contexto de Apocalipse, que a gente vai encontrar lá no Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo para andarmos sobre ela. O que é que acontece? Os espíritas defendem as boas obras para alcançar, não sei o quê, né? Um retrocesso. Nascer de novo. Quantas vezes devem reencarnar para chegar à perfeição? Uma pergunta que eu fiz a um espírita. Ele ficou pensando e disse, a gente vai ficar discutindo isso, Deus é tão misericordioso que já providenciou. Providenciou o quê?
essa forma de nascer e reencarnar como vida eterna? Um promotor, eu perguntei para ele: doutor, Jesus ressuscitou ou reencarnou? Ele calou e não respondeu. Porque ele acredita, né? Ou acreditava na reencarnação. Eu disse: doutor, a diferença do espírita para o crente é que o crente é salvo pela graça de Deus, a expiação feita por Cristo, a obra expiatória, é para toda a eternidade. E o homem não precisa fazer nada, porque se ele não puder fazer, se ele não tiver dinheiro para fazer obra de caridade, então não é salvo. Se formos olhar o texto dessa forma, o homem era rico, tinha tudo, mas faltava uma coisa: o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor sacrificial. Eu disse para o promotor: doutor, o espírita faz as obras para serem salvos, para terem a vida eterna. Nesse processo rotativo, né? Morre, reencarna. A diferença de Paulo e Tiago: Paulo está dizendo a mesma coisa que Tiago. Paulo está dizendo que as obras não salvam, mas acompanham aqueles que são salvos. Você é salvo de fato? Você creu e falou que Cristo é o Senhor, é o Salvador da sua vida? Então trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem e a obra não pode ser feita. O tempo é esse e agora. A primeira lição que nós tiramos disso aqui é que precisamos falar a verdade e viver essa verdade. O crente tem que ser um livro aberto. Esse homem aqui, cumpro a lei, ó, desde a minha mocidade. Mentira. Nem o primeiro. E cuidado, para não sermos apanhados em mentira. Fala a verdade. Fala a verdade para o seu irmão. Tem irmão que diz assim: meu irmão é uma bênção, mas está no coração, seu irmão é uma maldição. Exorta o irmão. Seu irmão está na mentira, fala a verdade para ele. Lembra do Amalequita? Chegou da batalha, disse que tinha matado Saul e o filho dele. Foi falar para Davi para ganhar média. Davi já era rei, agora Saul já morreu, ele vai fazer amizade. Morreu porque mentiu, que ele não matou Saul coisa nenhuma. O nosso trabalho é falar a verdade. Falar a verdade para o mundo e viver essa verdade. Porque muitas vezes a postura do crente já denuncia o pecado e ele corre risco. Vamos aproveitar enquanto hoje nós estamos em liberdade para fazer esse trabalho, buscando sempre de Deus a sabedoria, para não incorrer em uma imprudência. Para quem? Que as pessoas não estão dispostas para ouvir a verdade. João morreu, perdeu a cabeça, porque denunciou o pecado. A minha vida e a sua vida, onde quer que nós estejamos, devemos refletir a glória, o poder, a majestade de Deus. Esse é o seu desejo? Você vai ter uma igreja que você sempre sonhou, uma igreja triunfante. Que Deus nos abençoe e ministre a sua palavra em nossos corações.